A polícia de Roraima fez uma operação em busca do ex-senador, melhor dizendo, Telmário Mota. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato da ex-companheira e mãe da filha dele, Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Ela foi morta no final do mês passado com um tiro na cabeça. A operação foi desencadeada no âmbito das investigações do assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos, mãe de uma filha do ex-senador Telmário Mota, executada com um tiro na cabeça quando saía de casa na manhã do dia 29 de setembro deste ano. As imagens veiculadas na mídia indicavam uma conduta de uma dupla de motoqueiros que se aproximaram da vítima e efetuaram um disparo muito certeiro, o que indicava provável execução. Intitulada de Caçada Real, a operação leva o nome da fazenda do ex-senador, onde, segundo as investigações, teriam acontecido o planejamento do crime e até ensaios de como o assassinato deveria acontecer. Os indícios apontam o político roraimense como o mandante e outros 3 envolvidos na morte de Antônia. Uma assessora de Telmário, que teria atuado na aquisição da motocicleta usada no crime, Harrison Ney Correia Mota, sobrinho do ex-senador e apontado como a pessoa que liderou a logística e planejamento do ato, e o suposto executor, identificado como Leandro Luz da Conceição, que já é investigado por envolvimento com a morte de uma empresária no município de Rorainópolis, no interior de Roraima. Leandro já está preso. Ainda durante a coletiva, o titular da Delegacia Geral de Homicídios do Estado de Roraima, Dr. João Evangelista, esclareceu que a Polícia Civil ainda não conseguiu cumprir os mandados de prisão contra o ex-senador Telmário Mota e contra seu sobrinho Harrison, conhecido como Ney Mentira, mas que a Polícia Civil continua com as diligências tanto na capital do Estado de Roraima quanto em outras partes do país, a fim de localizar o ex-senador e levá-lo à justiça. A Polícia Militar do Distrito Federal afastou 8 policiais acusados de matar um homem durante uma blitz na madrugada de ontem. Os militares atiraram no carro que furou o bloqueio. A blitz fazia parte da Operação Álcool Zero e foi realizada na região central de Brasília. O motorista Raimundo Aristides Júnior tentou fugir do primeiro bloqueio e os policiais atiraram. O motorista seguiu e furou um segundo bloqueio. De acordo com a polícia, as viaturas perseguiram o veículo por mais 3 quilômetros, até o motorista parar o carro e ser rendido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas o exame do Instituto Médico Legal, realizado após a prisão, comprovou a embriaguez. O motorista foi autuado por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. O passageiro, Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos, foi atingido e morreu no local. Ainda não se sabe quantos disparos foram realizados e o carro e as armas passarão por perícia. Os militares afirmam que atiraram nos pneus para forçar o carro a parar. De acordo com o delegado responsável pelo caso, essa alegação ainda não foi comprovada. Isso aí a gente vai ter que analisar durante todo o inquérito policial. Isso aí a gente vai ver ali, mas durante a fuga, a decisão que os policiais, segundo os depoimentos tomaram, teria sido nesse sentido de efetuar o disparo nos pneus para fazer com que o veículo parasse. Parece que eles pegaram meio fio, então não dá para saber o que estourou, se foi disparo, se não foi, mas a perícia vai conseguir confirmar e parece que o carro tinha um pneu rebaixado também, que ali na noite ali ele não conseguiu visualizar. O motorista embriagado atropelou e matou 3 idosas na zona norte de São Paulo. O condutor do veículo foi preso em flagrante. Esse vídeo mostra o momento em que o carro invade a calçada e atropela as idosas. Um pedestre se assusta ao perceber que o veículo está desgovernado. O automóvel só para ao ficar prensado entre uma árvore e um muro. Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alcina Afonso de Franco, de 82, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, chegaram a ser encaminhadas para hospitais, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo a polícia, o motorista Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, estava com sinais de embriaguez. Ele contou aos policiais que havia saído de um bar na região. No carro ainda estavam outras 2 pessoas, sendo que uma delas precisou ser socorrida e levada a um pronto-socorro.
O motorista foi autuado por homicídio, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio da passageira que estava no veículo. Ele passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 2 alpinistas tiveram que ser resgatados depois de escalarem o Pico do Perdido, no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles ficaram presos no alto da pedra depois de um temporal. Um deles foi socorrido com auxílio de um helicóptero. Leandro Córdova foi levado para o hospital e o estado de saúde dele é estável. O outro alpinista recebeu atendimento no local e foi liberado. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos aponta que 1 em cada 1.000 brasileiros vive em situação de rua no país. A região sudeste é a que concentra o maior número de pessoas nessa situação. Embora passem desapercebidos pela maioria da sociedade, eles fazem parte de uma estatística preocupante que cresce ano a ano no país. A população em situação de rua. Segundo um relatório divulgado em setembro deste ano pelo Ministério dos Direitos Humanos, o Brasil fechou 2022 com mais de 236 mil pessoas vivendo na rua, ou seja, 1 a cada 1.000. A região sudeste é a que concentra maior número de brasileiros nesta situação, e a maioria são homens, adultos e negros. O que explica essa população adulta, masculina e predominantemente negra e com baixa escolaridade é todo o processo de exclusão que a gente tem na nossa sociedade há séculos, né? Então, é muito semelhante ao perfil das pessoas que estão privadas de liberdade, que estão nas cadeias. Então, tem a ver com privação de direito. Ainda de acordo com o relatório, só a cidade de São Paulo concentra uma quantidade de pessoas em situação de rua maior do que a população total de 89% dos municípios brasileiros. No estado, são mais de 95 mil pessoas vivendo nas ruas. Para tentar mudar esta realidade, é que existem ações sociais como o programa Renascer, da Prefeitura de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, que acolhe, profissionaliza e reinsere essas pessoas de volta à sociedade. Um desses projetos é o Horta da Gente. Aqui, eles aprendem a como cultivar legumes e hortaliças e ganham uma bolsa auxílio mensal. Hoje, tudo o que foi colhido da horta vai abastecer a casa de 150 famílias. Esta proximidade, o local adequado, onde eles possam estar em liberdade, onde eles tenham uma bolsa auxílio, para que eles possam voltar a reestruturar sua vida financeira, poder alugar uma casa. Este modelo eu acredito que deu muito certo. O Horta da Gente já atendeu mais de 120 pessoas e ajudou na recuperação total de 75 delas. O Gilberto é considerado um dos alunos prodígios do projeto e hoje trabalha no setor de hidroponia da horta. Estou bem focado e eu sei que através daqui portas muito grandes serão abertas. Uma delas se abriu para o Johnny, que em pouco mais de 2 anos saiu das ruas para o mercado de trabalho. Eu convivi há 10 anos em situação de rua, daí eu conheci o projeto, daí eu ganhei a bolsa, eu tenho minha casa, casei, tenho minha esposa, viveu e ela, e estamos andando. E como o próprio nome do projeto sugere, nunca é tarde para recomeçar. Agora é só caminhar, né? Certinho, porque as ferramentas nós teve na mão, agora tem que dar valor por ela. Voltar para a situação de rua nunca mais, né? Nunca mais, com fé em Deus. O vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, foi condenado à perda do cargo por enviar mensagens com discurso de ódio aos judeus. Na decisão, a juíza Renata William Catelli determinou ainda 2 anos e 8 meses de serviços comunitários e o pagamento de uma multa de 13 salários mínimos. Ele foi denunciado em 2020 por causa de um áudio em que ele atacava o judaísmo em um grupo de um aplicativo de mensagens. Adilson já foi condenado por injúria racial após xingar outro vereador judeu durante uma sessão na Câmara. O vereador ainda pode recorrer da decisão.
mercado financeiro reduziu a projeção de inflação deste ano de 4,65% para 4,63%, abaixo, portanto, do teto da meta, que é de 4,75%. A estimativa para o PIB, o Produto Interno Bruto, ficou praticamente estável, de 2,9% passou para 2,89%. E a expectativa para a Selic, a taxa básica de juros, continuou no mesmo patamar, 11,75% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu críticas à fala do presidente Lula sobre a meta de déficit fiscal, mas desconversou e não se comprometeu com o déficit de zero. Haddad negou que o governo não tenha compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Na última sexta-feira, durante um café com jornalistas, Lula disse que dificilmente a meta de zerar o déficit será cumprida. Haddad disse que a meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem foi prevista no projeto do arcabouço, considerando uma projeção de receita que ainda não está confirmada. O ministro afirmou que o governo está arrecadando menos impostos porque as empresas estão lucrando menos por causa dos juros, que ainda estão altos. Haddad afirmou ainda que outros fatores devem atrapalhar a arrecadação. Entre eles, uma decisão do STF que autoriza a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir do ano que vem, e a autorização de subvenções dadas por estados a empresas que estão sendo usadas para despesas de custeio. Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo. Então, nós levamos ao conhecimento do presidente esse problema, para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. O ministro disse que se encontrou com o presidente hoje de manhã e que tem feito relatos permanentes sobre a situação fiscal. Haddad afirmou que o presidente pediu a ele que transmita essas informações aos líderes partidários no Congresso. Não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. A minha meta estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Nessa busca pelo equilíbrio fiscal, o presidente Lula deve vetar trechos do projeto de lei que prorrogou até 2027 as desonerações da folha de pagamento de empresas. O Congresso Nacional incluiu no texto a redução de 20% para 8% da contribuição ao INSS paga do salário de servidores de prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes. Durante toda a tramitação, inclusive no Senado, o líder do governo fez questão de dizer que o conjunto daquelas medidas ferem a Constituição, são inconstitucionais. Então, certamente vai ter essa análise pelos ministérios. O ministro das Relações Institucionais comentou as críticas às declarações do presidente sobre a meta fiscal e mandou um recado ao mercado financeiro. Quem quiser fazer especulação financeira de que não tem sintonia entre a política econômica do governo, que é liderada pelo presidente Lula e conduzida pelo ministro Fernando Haddad, vai perder dinheiro de novo. Quem quiser fazer especulação política, como fizeram no primeiro semestre, vai ser derrotado politicamente. Hoje, o governo também anunciou o nome de 2 indicados para compor a diretoria do Banco Central. Paulo Piketty é doutor em economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e deve assumir a diretoria de assuntos internacionais. Rodrigo Teixeira é doutor pela Universidade de São Paulo e pode assumir a diretoria de relacionamento. Os 2 indicados precisam ser aprovados pelo Senado. Após as declarações do ministro da Fazenda sobre o déficit fiscal, o dólar subiu e fechou o dia cotado em R$ 5,04. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, caiu 0,68%, encerrando o dia acima dos 112 mil pontos. Na contramão da queda de preços nas prateleiras dos supermercados, comer fora de casa está cada vez mais caro no Brasil. O tradicional prato feito, acompanhado por uma bebida, por exemplo, custa em média R$ 29,40.
O brasileiro que precisa ou prefere comer fora de casa tem que preparar o bolso. De acordo com a pesquisa Preço Médio da Refeição Fora do Lar, o tradicional prato feito está custando, em média, R$ 29,40. No mês passado, os preços da cesta de alimentos básicos caíram quase 2% comparado a agosto. Na média nacional, o valor diminuiu de R$ 305 para R$ 299. Os produtos que tiveram as maiores quedas foram o feijão e o leite longa-vida. No ano, o preço da carne caiu em média 13%. Já o frango teve redução de 10%. Arroz, açúcar refinado e farinha de mandioca tiveram aumento de preços. A inflação nesses últimos 12 meses foi perto aí da casa de 4,60%, enquanto que na média a alta aí em comer fora de casa, e eu estou falando aí de uma comida bem básica, né, do prato feito, né, subiu em torno de 10%. Uma saída pode ser preparar o almoço do dia seguinte em casa. Ao contrário dos bares e restaurantes, no mercado o preço dos alimentos está em queda. Por isso, mesmo quem recebe vale-refeição da empresa acaba optando pelas marmitas. Elizabeth tem 2 filhos que trabalham fora e almoçam no serviço. Para que eles possam economizar, Beth prepara as marmitas e se preocupa em fazer refeições mais saudáveis. Todo dia alguma coisa diferente, mas uma comida simples e saudável. Tudo engloba, né? Saúde, a economia, do bolso, né? Do salário, essas coisas todas, né? Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou quase 212 mil empregos com carteira assinada em setembro deste ano. É o 9º mês consecutivo com saldo positivo em número de postos. Destaque para os setores de serviços e o comércio. O resultado veio acima das estimativas do mercado. Mesmo assim, esse número representa uma queda de 23,8% em relação a setembro do ano passado, quando foram criados pouco mais de 278 mil empregos formais. O Rede TV News faz uma breve pausa e volta em seguida. Não sai daí. Morreu neste domingo aos 80 anos o sociólogo e filósofo, diretor do SESC, Danilo Santos de Miranda. Danilo Miranda foi figura central da cidade ao dirigir o SESC de São Paulo, uma das instituições culturais mais importantes do Brasil. Durante sua gestão, ele abriu diversas unidades em todo o estado. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o sociólogo, filósofo e ex-seminarista dedicou 55 anos de sua vida ao SESC e esteve à frente da diretoria regional desde 1984. O prefeito Ricardo Nunes decretou luto oficial de 3 dias na cidade. E em nota, o Ministério da Cultura diz que Danilo fez da garantia do acesso às artes uma defesa permanente. Miranda estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada. Uma multidão de fãs, amigos e familiares se despediram no velório que foi realizado no SESC Pompeia. Danilo Miranda, ele é um humanista, um pensador, um realizador de um jeito muito aberto e generoso para a cultura brasileira. Tantas pessoas vieram aqui para agradecer e homenagear este homem fantástico para a nossa vida cultural. Parabéns, viva Danilo Miranda! Cerca de 50 mil candidatos que moram a mais de 30 quilômetros dos locais de prova poderão, caso queiram, realizar o Enem em outra data. A decisão foi comunicada hoje pelo INEP. Muitos estudantes reclamaram, desde a última semana, sobre a distância a ser percorrida para fazer o exame. Alguns relatam que o trajeto demoraria mais de 2 horas. Os candidatos que não conseguirem ir nos dias 5 e 12 de novembro podem acessar a página do participante e fazer um pedido de análise para reaplicação entre os dias 13 e 17 de novembro. As novas provas estão marcadas para os dias 12 e 13 de dezembro. Olha, a partir de hoje você acompanha aqui no Rede TV News uma série especial sobre a vida, a cultura e as curiosidades no deserto australiano.
O repórter Marcelo Oliveira embarcou em uma expedição pelos trilhos e percorreu cidades no chamado Outback, conhecido pelo calor extremo, por predadores mortais e paisagens de cinema. Nossa aventura começa em Darwin, a menor das capitais australianas, com pouco mais de 130 mil habitantes. Por aqui, as belas praias são uma atração perigosa. Elas são territórios dos temidos crocodilos de água salgada. É mesmo bem perigoso, uma ameaça real. Aqui mesmo temos um crocodilo que devorou um cachorro na praia e depois foi trazido para cá. A Jasmine está me dizendo aqui que algumas casas aqui no território do norte, as famílias criam crocodilos como se fossem pets, ou seja, na nossa cultura brasileira, como se fosse um cachorro ou gato, crocodilos de até 5 metros de comprimento. Essa aqui é a Fluffy, tem 1 metro de comprimento, 2 anos. Até aqui tudo bem, dá até para carregar no colo, mas se cresce um pouquinho além disso, eu já acho que fica complicado e perigoso para quem mora na casa, não é mesmo? Apesar de temidos, esses animais são importantes para a região, já que atraem turistas e ajudam a movimentar a economia. John veio dos Estados Unidos para conhecer e entrar no tanque onde fica o maior crocodilo em cativeiro do mundo, com quase 6 metros de comprimento. Eu tive um pouco de medo, porque ele é muito grande e perigoso. É um crocodilo, mas é um medo como andar em uma montanha-russa. O crocodilo faz parte da cultura de Darwin. Nesta loja, todos os produtos são feitos com couro do animal. Essa bolsa custa o equivalente a R$ 12.600. Já o tapete não sai por menos de 33 mil. A capital do Território do Norte também preserva a história dos povos indígenas. Darwin é a cidade que possui a maior presença de aborígenes que habitavam o país quando os ingleses chegaram por aqui. E é daqui que os viajantes partem para uma expedição por um dos mais famosos desertos do planeta. Agora sim, chegou a hora do nosso embarque no Degan, esse trem com quase 1 quilômetro de extensão, que vai nos conduzir numa viagem de 4 dias, cruzando a Austrália do norte ao sul, até Adelaide, e explorando as curiosidades do deserto do Outback. São 2.979 quilômetros para atravessar a Austrália. A viagem é longa, mas o conforto do Degan torna a experiência prazerosa aos 230 viajantes, acomodados em cabines ao longo de 31 vagões. 4 horas após deixar Darwin, é hora da primeira parada, na cidade de Katherine, marcada pela cultura aborígene, que você vai conhecer amanhã na segunda reportagem da série sobre o deserto do Outback, aqui no Rede TV News. Maravilha! E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$2 milhões. Em seguida, o Rede TV News volta com muito mais informação. Não saia daí, voltamos já já. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu agora há pouco com representantes do governo do Rio de Janeiro para discutir o combate ao crime organizado no estado. O encontro ocorre uma semana depois dos ataques dos milicianos ao transporte público na cidade. De Brasília, a repórter Maria Ferreira vai trazer todos os detalhes dessa reunião para a gente. Boa noite para você, Maria. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, o foco do governo para conter essas organizações criminosas está na atuação das forças policiais no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Além do ministro Flávio Dino, também participaram dessa reunião o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, os diretores gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal,
e ainda o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Moreira, entre outras tantas autoridades. O principal assunto foi encontrar formas de combater os braços financeiros dessas organizações criminosas, com apreensão de bens e descapitalização também, por exemplo. Eles ainda querem acabar com o esquema logístico dessas organizações criminosas, então em duas frentes, logística e também a parte financeira. Nesse caso, as Forças Armadas vão atuar nas fronteiras, a Marinha nos portos e a Aeronáutica nos aeroportos. Entre as propostas desse grupo também está a criação de um grupo para o combate de crimes financeiros e também lavagem de dinheiro. Além disso, o governo também vai começar a articular com o Congresso Nacional a aprovação de projetos de lei que já estão tramitando para ajudar nesse combate a essas organizações criminosas. O ministro Flávio Dino não quis adiantar muito bem sobre esse plano, mas ele disse que amanhã de manhã ele vai se reunir com outros envolvidos nesse projeto lá no Palácio do Planalto, incluindo também o ministro da Defesa, José Múcio, para discutir sobre esse plano, finalizar esse plano e aí, à tarde, ainda amanhã, apresentar para o presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o ministro. A pauta hoje é a asfixia financeira, é desidratar financeiramente o crime organizado. Amanhã a dimensão é portos, aeroportos e fronteira. E aí esse trabalho integrado, nós vamos definir a proposta conjunta do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa e ainda amanhã apresentar ao presidente da República o entendimento. O Ministério da Justiça propõe que haja uma negociação com o presidente Pacheco e com o presidente Lira, principalmente em torno de projetos de lei que já tramitam no Congresso. O governo do Amazonas informou que está prestando apoio às famílias das vítimas do acidente aéreo que matou 12 pessoas no Acre. O avião, que realizava serviços de táxi aéreo, tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas. Alguns dos passageiros viajavam para realizar um tratamento médico. A aeronave de pequeno porte caiu na manhã de ontem, instantes após decolar. Piloto, copiloto e os 10 passageiros, entre eles uma criança de apenas 1 ano, morreram. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram ao local do acidente para identificar as causas da queda. Em nota, a empresa responsável afirmou que o avião era certificado e estava com a manutenção em dia. A Rede TV News faz uma rápida pausa, voltamos já, fique com a gente. A rotina dos moradores de Belo Horizonte está mais musical. Artistas se uniram em um projeto que espalhou pianos por vários lugares da cidade. No hospital que atende pacientes em tratamento de doenças graves, a espera pelo atendimento ficou mais leve e agradável. Curtindo uma musiquinha, né? Tudo de bom. Relaxa, né? É uma terapia, né, para todo mundo e acalma a alma, deixa o ambiente gostoso, suave, é muito bom. No metrô, em meio à correria, entre uma viagem e outra, o Felipe deu uma pausa para tocar música clássica. Eu descendo a estação assim, um dia até um pouco cabisbaixo indo pro serviço, eu vou e dou de cara com esse piano. Isso aqui é seiva, sabe? É vida, música é vida. Primeira vez, tô pondo a mão no piano. É muito bonito, né? Lindo, lindo. Os pianos foram espalhados por vários pontos de Belo Horizonte, na rodoviária, nas praças. Esse é o projeto Toque Me Solteu. A iniciativa começou há 15 anos no Reino Unido e desde então já passou por cidades do mundo todo. O acesso à cultura, né? Trazer para perto esse instrumento que é considerado elitista. Depois do dia 12 de novembro, esses pianos eles vão ser doados para instituições filantrópicas, né? Para continuar aí o seu trabalho de levar a música para outros locais. Aqui o palco é para todo mundo e antes de virem para as ruas, os pianos foram transformados em obras de arte. 6 artistas aqui da capital mineira customizaram os instrumentos, que ficaram assim, ilustrados, coloridos. Um convite a quem quiser se aventurar pelos teclados.
Eu nunca tinha tocado num piano assim todo colorido, feito por artista e muito menos ao ar livre assim. Ver pessoas tocando, não só tocando, né, mas plateia, todo mundo parando para ver, para ouvir, para experimentar, para encostar, e a gente vê a emoção dessas pessoas e a gente se emociona também. Não tem como a pessoa ter contato com a música sem sair transformado por ela. E uma pintura de Claude Monet será leiloada no próximo mês em Nova York. A obra A Lagoa das Ninfas estava na casa do pintor quando ele morreu há quase 100 anos e nos últimos 50 anos esteve em uma coleção particular. Por isso, os organizadores do leilão acreditam que ela nunca foi vista antes pelo público. A obra do artista plástico impressionista deve ser arrematada pelo equivalente a 327 milhões de reais. O leilão em Nova York vai ser entre os dias 7 e 11 de novembro e contará com obras de outros grandes artistas como Pablo Picasso e Francis Bacon. O Rede TV News termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã às 7h20 da noite. Obrigado, até amanhã. Ótima noite para você.